Você também é mãe e está perdendo seu sono porque não pode ou não consegue voltar a trabalhar? Eu te entendo. Eu sou Juliana Didier, sou mãe, professora e especialista em organização do tempo para mães. E nesse programa Mães com Mais Tempo, eu te ajudo a organizar o seu tempo para crescer na sua carreira. E se você não quer perder novos vídeos, já clica logo aqui para se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. No vídeo de hoje, o Mães com Mais Tempo 36, eu vou te ensinar 3 passos simples para você poder voltar a trabalhar mesmo sendo mãe, sem tempo e sem rede de apoio. Vem comigo. O perfil da mãe do vídeo de hoje, gente, ela participou de um último evento online meu e ela respondeu o seguinte: ela é educadora infantil e o objetivo dela esse ano é começar uma nova carreira do zero. Tem de 35 a 44 anos e um filho entre 5 e 10 anos. Quando eu perguntei o que você pretende aprender nesse evento, ela disse: organizar o meu tempo de rotina e com o meu filho. E o que você acha que está te impedindo de organizar melhor o seu tempo para avançar na sua carreira? Ela respondeu: não ter quem fique com o meu filho, ou seja, ela não tem uma rede de apoio. E qual o seu maior sonho que você gostaria de realizar na sua carreira esse ano? Ela disse: começar em uma nova profissão. Por fim, eu perguntei: se você pudesse tomar um café comigo, o que você gostaria de me perguntar? Pode abrir o seu coração. E ela respondeu: gostaria de criar mais forças para seguir. Desmoronei nesse último ano. Se você já está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. E se no final você não gostar, não tem problema. É só você clicar em não gostei. Fica tranquila que a amizade é a mesma, mãe. Agora vamos lá. Vamos pensar agora nas recomendações. O que é que eu, Juliana, que sou expert em organização do tempo, tenho para te ensinar hoje? O nosso tema do vídeo são 3 passos simples para você poder voltar a trabalhar, mesmo sendo mãe sem tempo e sem rede de apoio. E para quem está chegando agora nesse meu vídeo, nesse canal agora, pega a sua caderneta e a sua caneta, que é a hora de você agora anotar para você colocar em prática na sua rotina já a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, mãe. Coloque a sua saúde mental como a sua maior prioridade. Eu aprendi a duras penas, gente, depois também de desmoronar, como muita gente desmoronou, ou na pandemia, ou depois da pandemia, ou depois da sobrecarga de ser mãe e ter que trabalhar, ou por conta de um término de um relacionamento, ou mudança de país. Então, existem momentos, né, que são disruptivos, que rompem muito da nossa rotina, né? E de uma forma ou de outra, todas nós estamos sujeitas a desmoronar emocionalmente, né? E entrar num processo de adoecimento. Só que esse processo, né, ele leva muitas vezes um longo tempo que a gente não percebe, que a gente vai definhando aos poucos. Então presta atenção, se você começa a perder foco, energia, você está sempre forçando a barra para continuar a fazer as coisas básicas do seu dia a dia, está sempre chorando, está com indisposição para se levantar para fazer as coisas, sentindo uma fadiga muito além do normal. Então, isso podem ser sintomas de adoecimento emocional. E aí você precisa entender que a sua saúde mental é uma prioridade e ela precisa estar em dia, porque, gente, eu cansei de ver casos atrás de casos, não só o meu particular, como de outras mães que eu acompanho, seja em consultoria individual, seja nos meus cursos, que se a gente consegue recuperar e resgatar a saúde mental de uma mulher, você consegue proporcionar a ela a possibilidade de começar qualquer coisa que ela quiser do zero. É só você proteger essa emoção e você ensinar os primeiros passos para ela aprender habilidades novas, aprender uma carreira nova, aprender a começar do zero. Tudo que você não sabe fazer, mãe, você precisa entender, você é capaz de aprender e de fazer. Agora, sem saúde mental, não adianta você se matricular em curso, você começa, você não termina. Você diz que quer fazer isso e aquilo outro, você não consegue colocar em prática. Por quê? Porque o básico, que é você ter energia, ter saúde para fazer e executar o que precisa ser feito, você não tem. Então, o que é que eu fiz e que você também pode tentar fazer alguma dessas coisas? Eu voltei para a terapia individual, então procure um serviço especializado de uma psicóloga, de um terapeuta,
que possa te ajudar nesse processo. Eu sei que para muitas pessoas é um passo difícil, para algumas pessoas existe o preconceito, para outras pessoas existe um estigma, para outras pessoas existem, mas é porque é muito caro, porque eu não consigo. Olha, gente, eu conheço uma pessoa da minha família que faz um tratamento psiquiátrico e que o psiquiatra disse: você não pode deixar de fazer a terapia. Porque a medicação, ela regula o seu problema de saúde, mas a terapia é algo complementar que você tem que fazer o resto da vida. E ela mora no subúrbio, numa mega capital no Brasil. É mãe de um filho, o marido estava doente um tempo atrás, teve um AVC, tem uma série de complicações de saúde. E a vida dela é um turbilhão. Mas ela sabe, se ela não cuidar da saúde base dela, da saúde mental, ela começa a entrar no processo de adoecimento. E no caso dela, que tem uma condição psiquiátrica, ela acaba tendo que ser internada. Então, ela já entendeu que para não entrar nesse ciclo, nada pode estar acima da saúde mental. E aí, no caso dela, que não tem muitos recursos financeiramente, ela achou um serviço eh, de clínica escola em faculdades particulares lá em Recife. Então, se você tem essa dificuldade, essa falta de recurso, de dinheiro mesmo, né, para pagar um psicólogo é um problema para você, procure associações na internet. Em Recife, por exemplo, existe uma associação chamada Ampare, que foi onde eu achei a minha terapeuta, que é a Associação de Apoio a Amigos e Pacientes do Transtorno de Pânico. Você pode procurar faculdades e universidades, se você mora numa capital ou numa cidade de médio porte. Normalmente, os cursos de psicologia têm uma clínica escola em que você pode fazer consultas com estudantes que estão perto de se formar. Você pode ter alguns serviços que podem te ajudar. Então, se você não conhece na sua cidade, coloca no Google, faz uma pesquisa sobre isso, né? Clínicas e escolas de psicologia na sua cidade, nas faculdades que estão aí perto de você. Use seu tempo na internet para buscar serviços de saúde para você. Outra coisa que você pode fazer são clínicas online. Então, principalmente depois da pandemia, várias clínicas que não ofereciam, vários profissionais de psicologia que não faziam serviço online começaram a oferecer. E por conta disso, o custo muitas vezes também fica diferenciado. Então, existe o serviço, por exemplo, da Eureka, que eu vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo, e outros serviços de terapia online com profissionais qualificados e certificados. Então, busque isso e pare de desculpinha de dizer que você não tem tempo nem dinheiro para psicólogo. Tem, só basta você procurar o serviço que encaixa na sua realidade, tá? Entrei numa terapia de grupo, é uma opção também que você pode fazer. Em terapia de grupo, você rateia o custo com outras pessoas, então fica mais acessível também. Muitos psicólogos estão oferecendo esse serviço, inclusive online. Tá? Custo barato, mas o efeito na tua saúde mental vai ser gigante. Outra coisa que eu fiz que você também pode fazer, eu me matriculei em mini cursos para despertar em mim novos interesses ou coisas que eu já gostava. Então, fiz um mini curso de ukulele, que parece um cavaquinho, e kickboxing. Então, você se desafiar a fazer uma coisa nova e diferente, você conhecer outras pessoas, outras mães que estão na mesma situação de você, outras pessoas que estão na situação de saúde, às vezes pior do que a sua, né? Então, fazer novas amizades, fazer uma coisa que te dá prazer, sair do burburinho de estar só cuidando dos seus filhos, de casa, de marido, e poder fazer uma coisa que você gosta, né? Então, busca ver se na sua cidade você não tem um centro esportivo, um centro comunitário que ofereça terapia ocupacional e que ofereça esse tipo de curso que você pode fazer a um custo baixo. Ou, se você tiver condição, busca na internet um instrumento musical que você sempre quis fazer, você sempre teve vergonha de fazer, uma coisa que você começou lá atrás, que você deixou, um curso de idiomas, talvez, né? Então, pense em alguma coisa que vai despertar esse prazer de viver em você, tá? Outra coisa que eu comecei a fazer, que você também pode, eu voltei a me encontrar, no meu caso, virtualmente, para tomar café com as minhas amigas. Isso é simples, gente, mas é fundamental. Tive que usar a minha criatividade para poder achar esse momento de colocar o café com as minhas amigas. Faço toda semana como eu gostaria? Não, 15 dias, uma vez por mês, né? O que eu consigo fazer. Mas ter voltado a fazer esses cafés com as minhas amigas foi fundamental. Por quê? Porque a gente quebra o que a gente chama do isolamento. Quem não sentiu aqui, gente, o impacto emocional do isolamento da pandemia? Quantos de nós ainda estamos nos recuperando do baque emocional que foi a pandemia? Então, isolamento social, né, tanto físico quanto do ponto de vista emocional, de você se limitar, de não poder fazer conexões com outras pessoas, né, isso tem pesquisas que mostram, tem um impacto direto na sua saúde mental. E se você não sabe, existem vários estudos que indicam que existem não só causas biológicas e bioquímicas para a depressão, existem também
causas sociais da depressão. E um dos antídotos é ativar ou criar uma rede de amizades e conexões. Se você não sabe o que eu estou falando aqui, para não me estender muito, eu vou colocar o link de um episódio do meu podcast, que é baseado no livro As Causas Sociais da Depressão. E aí vocês vão ouvir esse podcast, que está disponível no YouTube, no Spotify, para vocês entenderem o que é que realmente está por trás da depressão, das causas possíveis e de algumas recomendações do que você pode fazer, tá bom? Outra coisa que eu fiz, que você também pode, eu comecei a ler mais sobre autoestima e psicologia. Livros que eu super recomendo, os livros do Dr. Marcos Lacerda. Tem um que é Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo, sobre autoestima, amor próprio. Maravilhoso. Se você ainda não pode comprar os livros dele, então você pode segui-lo no canal Nós da Questão aqui no YouTube, tá bom? Vou colocar na descrição para vocês o canal do Dr. Marcos. Passo 2, gente. Organize seu tempo alinhando com a rotina do seu filho. Quando eu perguntei a essa mãe, o que é que você acha que está te impedindo de organizar melhor o seu tempo para avançar na sua carreira? Ela disse: não ter quem fique com os meus filhos. E isso realmente é um problema que impacta diretamente as mães que não têm a famosa rede de apoio. É você não ter uma família por perto, não ter empregada, não ter um suporte para te ajudar na dinâmica com seus filhos, né? Então, se você tem crianças que estão, como é o caso dessa mãe, que ela disse, eu tenho um filho, que no caso dela tem mais de 5 anos, ela preencheu entre 5 e 10, dá para você testar algumas estratégias já. É diferente de uma criança muito pequenininha, de 2 aninhos, que não tem nenhum nível de consciência dos perigos, tá? De colocar um dedo na tomada, de fazer alguma trala, alguma coisa assim. Elas precisam realmente de ter uma supervisão direta. Mas no caso de uma criança de mais de 5 anos, se for também o seu caso, você pode colocar algumas coisas em prática que eu vou te ensinar agora. Primeiro, estude em horários em que seu filho não está demandando tanta atenção. É lógico que a gente se colocar numa bolha de proteção, impedir que os filhos nos interrompam quando eu estou gravando um vídeo, quando eu estou escrevendo alguma coisa, é impossível, gente. A gente não pode colocar essa bolha, tá? Mas existem algumas diquinhas que eu queria que você anotasse no seu caderno, que eu pratiquei e que funcionam com as minhas alunas também. Primeira delas, antes do seu filho acordar. Ao invés de você acordar no horário que você precisa começar a organizar café da manhã, teste começar a organizar 15 minutos. Depois que você perceber o benefício, teste acordar 30, teste acordar 1 hora. E a esse horário nobre você vai ter tempo de você estudar, de você fazer uma atividade física. Então, eu, por exemplo, estou acordando atualmente 1 hora e meia antes das crianças, e isso me ajuda a me dar esse tempo de oração, de estudo, de leitura, de olhar a minha agenda, como é que está do dia, de começar o dia com mais tranquilidade. Se você não gosta de acordar antes dos seus filhos, você também pode testar uma outra alternativa, que é colocar um bloco de estudo, mesmo que seja pequenininho, 15 minutos, que seja para começar, depois que eles dormirem. Mas aí você precisa ter cuidado para você não pegar o seu celular assim que seus filhos dormirem e ficar 1 hora e meia no feed do Instagram. Porque aí seu tempo, ó, vai para o espaço, né? Durante atividades extracurriculares. Quantas vezes eu levei o meu Kindle debaixo do braço ou um livro para ficar estudando enquanto minha filha estava na natação, na aula de patinação? Então você também pode testar essa alternativa. Durante o horário escolar dele. Então, dependendo de qual seja o horário escolar do seu filho, o seu horário de trabalho, essa mãe ela está trabalhando, é educadora infantil, né? Mas se o seu filho ficar, por exemplo, no horário integral 2 vezes por semana, que eu sei que é uma alternativa que existe em algumas escolas no Brasil, ou se seu horário de trabalho for diferente do que o seu filho está na escola, use esse horário do filho na escola para estudar. Por quê? Horário nobre, horário dele na escola. E aí você pode começar a considerar, poxa, será que para mim é importante eu começar esse projeto dessa minha nova carreira? Será que não vale a pena eu gastar dinheiro para colocá-lo no integral 2 vezes por semana, para que eu possa usar esse tempo durante esse ano, para em 1 ano conseguir estruturar essa minha nova carreira? Daqui a 2 anos você consegue começar a colher esses frutos. Mas às vezes a curto prazo você precisa ter disciplina, você precisa ter uma estrutura organizada de horário para que você faça esse tempo realmente ser produtivo para você, para os seus interesses, para a sua carreira, tá? Outra sugestão, gente, enquanto ele faz alguma atividade junto de você. Bora lá. Existe uma coisa que às vezes a gente se esquece, que é fundamental para os nossos filhos. Isso não é fundamental só para a nossa carreira, que é desenvolver autonomia no seu filho.
Então, nesse caso, qual é a sugestão aqui? Ele está com mais de 5 anos. Então, se está no Brasil, eu sei que existe o esquema de fazer atividade de tarefinha de casa. Então, o que você pode fazer de forma prática? Coloca uma cadeirinha junto de você com o seu filho, enquanto ele faz a tarefinha da escola. E aí você pode dizer: filho, mamãe está aqui do lado estudando também, ok, meu amor? Qualquer dúvida, é só você me falar. Então, isso pode parecer estranho, simples demais para você, mas eu me lembro claramente, eu estava no Brasil, que eu tive uma orientação da pedagoga da escola da minha filha, dizendo o seguinte, que os filhos precisam desenvolver autonomia. Isso era educação infantil, minha gente. Era uma escolinha que ela entrou com 3 aninhos. E ela dizia, não faça pelo seu filho aquilo que ele já pode fazer. Então, ela dava uma instrução de como orientar a tarefinha da escola. E eu lembro que ela dizia claramente, coloque o seu filho para fazer a tarefinha num horário regular, num espaço regular, num espaço confortável, sem distrações. Não fique fazendo pelo seu filho aquilo que ele já pode fazer. Então ela dizia, por exemplo, não fique sentado segurando na mãozinha fazendo. Coloque o material que o seu filho precisa, coloque a tarefinha para fazer, explique o que é que ele precisa fazer e fique circulando por perto do seu filho, mas sem ficar fazendo por ele ou sentada pressionando para que ele termine logo. Isso era educação infantil, gente. Menos de 5 anos que é a idade do filho dessa mãe que me escreveu hoje. Então, veja, se você tem um filho com mais de 5 anos, que você faz coisas como eu vi na minha família, uma mãe lendo a instrução para uma criança que já tinha mais de 8 anos, lendo o enunciado de uma criança de 8 anos que já sabe ler. Então, a mãe não precisa ler um enunciado de uma questão para uma criança e sentar do lado dela e ficar 1h30 fazendo tarefinha de casa. Isso é desnecessário. E isso é você tornar o seu filho codependente. Então, tenha cuidado, porque quando a gente tem essa tendência de ser uma mãe super protetora, que a gente lê até a tarefa do nosso filho, que a gente quer fazer as coisas para o nosso filho, quando chegar na adolescência vai ser um cristalzinho, tá? Então, ter essa autonomia desenvolvida desde pequenininho é fundamental. Passo 3, tenha uma rotina bem estruturada. Quando eu perguntei a essa mãe o que você pretende aprender nesse evento, ela falou assim, Ju, eu quero organizar o meu tempo de rotina com meu filho. Então, embora a rotina na vida da mãe, gente, não precise, nem possa ser engessada, ela precisa ter alguma estrutura, sim. Eu sempre defendo isso. A gente precisa ter estrutura com uma certa disciplina, sem ter excesso de rigidez, tá? Mas se você não tem nenhuma estrutura, sua vida vira um caos. Você não tem hora para comer, para acordar, para dormir, para nada, vira uma confusão. Né? A gente sabe disso quando a gente está em período de férias, por exemplo. Estou com um período de férias com as crianças agora. É difícil acordar cedo. Estou gravando o vídeo e minha filha aqui do lado, sem querer sair do quarto. Já derrubou um negócio aqui, não foi, filha? Enquanto a mãe estava fazendo o vídeo. Paciência, vou deixar de gravar o vídeo que é importante para mim? Não, vou fazer com o que eu consigo, com o que eu posso. Por quê? Porque eu vou passar 2 semanas de férias com elas e me toquei que eu tenho que gravar um vídeo a mais. Opa, para, vou fazer a mala de tarde, porque agora de manhã eu tenho que fazer um roteiro e gravar um vídeo extra. Então, acontecem situações extraordinárias até comigo, que sou super organizada e metódica? Sim. Nós somos humanas, nós somos mães, nós temos que lidar com um filho que adoece, com rotina de eventos de escola, com 1001 coisas. Então, nossa rotina não pode ser engessada. Mas também não pode ser um caos, gente. É uma questão de equilíbrio, de caminho do meio, tá? Como a gente pode fazer isso na prática? Vamos lá. Defina primeiro os horários mais importantes da sua rotina dos seus filhos. Anota aí, pega a sua caderneta, pega a sua caneta. Quais são esses horários mais importantes da sua rotina que tem que estar sincronizado com a rotina do seu filho? Hora de acordar, hora de sair para a escola, horário das refeições, horário de se preparar para dormir, horário de dormir. Depois disso definido, você vai colocar alarmes no seu celular, pelo menos para os básicos, né? Que é o acordar, as refeições e dormir, para que você se acostume a parar de se distrair com redes sociais e perder a noção do tempo e do espaço e perder o foco de fazer o que precisa ser feito na sua rotina. Outra coisa, pare de usar o soneca de manhã. Essa história da gente dormir 11 horas da noite vendo rede social, gente, e dizer que não consegue se acordar às 6 para fazer atividade física, para tirar 20 minutos para estudar por dia, não é culpa dos nossos filhos, na boa. É culpa da nossa falta de disciplina e de entendimento que disciplina é chave da liberdade. Eu sempre digo isso aqui no canal. Então, se você não tem disciplina, você não vai ter sucesso profissional.
olha para todas as pessoas que têm sucesso na vida e depois vai ler a história delas. Vai lá no Wikipedia, vai ver um documentário sobre a vida de atrizes, cantoras, profissionais que fizeram história. Elas têm uma coisa chamada disciplina. Disciplina não nasce do nada, é um músculo que a gente tem que exercitar, tá? Então, quando você coloca alarme no seu celular, é como se você desse uma pista clara da hora de parar. Você tem que, opa, parou aqui o WhatsApp, parou aqui o Instagram, parou aqui esse vídeo, porque eu preciso ir dormir, eu preciso levar a criança para a escola, porque eu preciso acordar, porque eu preciso comer. Então, essas são as coisas básicas, tá? Agora eu vou colocar para vocês um exemplo, né? Que você vai ajustar. Você vai parar e fazer esse exercício agora, quando terminar o vídeo. Se você quiser, pausa e faz agora, logo depois do exemplo, tá? Para pensar na sua rotina. Mas como exemplo, para você visualizar melhor o que eu estou explicando. Vamos supor que você coloque hora de acordar, 6 da manhã. Hora de sair para a escola, 7. Horário das refeições, café da manhã, 6h30. Almoço, 12h30. Conforme a sua realidade, transporte, horário de sair da escola, tá? Lanche, 3h30. Jantar, 19h. Então, esses horários das refeições precisam estar definidos. Mesmo que aconteça um imprevisto, mesmo que aconteça de um dia ser um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, imprevistos acontecem, gente. Mas a gente precisa ter a estrutura base, tá? Hora de se preparar para dormir. Por que eu coloquei não só horário de dormir, mas horário para se preparar para dormir? Porque a gente precisa fazer um exercício, gente, de desligar o nosso celular. Isso vale para criança, para adolescente, para adulto. 30 minutos a 1 hora antes de iniciar um ritual de dormir. Porque nós não somos máquinas. Ninguém desliga um botão assim, puf, na cabeça, deita a cabeça no travesseiro e dorme, né? Só se for uma máquina. Mas nós, humanos, precisamos nos desligar paulatinamente, aos poucos, para o nosso cérebro entender que está na hora de dormir. Isso é explicado nas pesquisas na área de neurociências há décadas. É o que a gente chama de higiene do sono, ritual do sono. Ou seja, a nossa cabeça está assim, um burburinho de problemas, de cansaço, de 1 milhão de tarefas. Precisamos de um tempo para sinalizar para o nosso cérebro que é hora de se preparar para dormir. Então, exercite. Se você não está acreditando no que eu estou falando, teste. Teste, depois você volta aqui no meu canal, volta lá no meu Instagram e explica e fala o que é que você sentiu. Porque eu tenho certeza que se você ficar durante 3 semanas desligando seu celular no horário regular, fazendo um mini ritual para se preparar para dormir, você vai dormir muito mais fácil, com mais regularidade e vai conseguir voltar a acordar cedo, tá? Último exemplo, hora de dormir. Vamos supor que você quer dormir 21 horas. Significa que umas 20 horas, ou seja, mais ou menos 1 hora antes, você precisa fazer exercício de se desconectar de telas, se você quiser ter um tempo só para você, que é outra coisa que as mães morrem de reclamar para mim. Ah, não tenho tempo para mim, não tenho tempo nem para tomar um banho, nesse aquilo. Depende do seu contexto. Mas essa mãe desse exemplo, ela tem uma criança de mais de 5 anos. Lembram que eu falei no início do vídeo? Uma criança de mais de 5 anos, ela consegue sim ficar 30 minutos sozinha. Nem que seja vendo videozinho, deitado na sua cama, enquanto você está tomando banho no banheiro, caso você tenha zero rede de apoio. Então, você pode sim e deve tirar 30 minutos para você toda santa noite, nem que seja para um banho longo. 30 minutos de uma atividade relaxante por dia já é tempo de autocuidado. Quanto mais, melhor. Mas vamos fazer primeiro o básico, né? Depois a gente pensa no extraordinário. Depois que você tiver esse tempo para você, aí você sim, depois de você estar restaurada, descansada, recarregada, você inicia o ritual de dormir com seu filho. Depois de você ter recarregado as suas baterias. Né? Você se esquece tanto de recarregar do seu celular, você não deixa descarregar, fica desesperada se você ficar sem Wi-Fi, muito menos com o celular descarregado. E a sua bateria? Você está carregando? Você tem que parar para pensar. Então, no caso desse exemplo aqui, se quer dormir às 21 horas, significa às 20 horas ir para o seu ritual e ter seus 30 minutinhos. E aí, em torno das 20h30, você já vai estar livre para cuidar do seu filho. E aí você pode escolher 1 a 3 atividades relaxantes para fazer com seu filho, tá? E que podem ser simples também. Conversar sobre como foi o dia, ler e rezar, por exemplo, são 3 atividades. Escrever um diário, teve uma que minha filha estava escrevendo diário, conversar sobre o dia, fazer uma oração, ouvir uma música relaxante, fazer uma massagem. Então você tem que pensar aquilo que você gosta e seu filho também, tá bom? Bom, agora se você se lembrou de alguma amiga que também está nesse processo de voltar a trabalhar, mesmo sendo mãe, sem tempo e sem rede de apoio, compartilha esse vídeo com ela. E agora vamos para o nosso resumão. O tema do vídeo de hoje foi
3 passos simples para você poder voltar a trabalhar, mesmo sendo mãe, sem tempo e sem rede de apoio. Hora de pegar papel e caneta se você ainda não pegou. Passo 1. Coloque a sua saúde mental como a maior prioridade. Passo 2. Organize seu tempo alinhando com a rotina do seu filho. Passo 3. Tenha uma rotina bem estruturada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você, mãe, quiser escrever nos comentários qual a sua maior dor ou seu maior sonho na sua carreira depois de ser mãe, coloca aqui, porque quem sabe o próximo vídeo pode ser para ajudar você. Agora, abraços quentinhos meus para vocês aqui do Canadá e também da minha mascote, a minha pedidora de abraços. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.